Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro um pouquinho diferente, porque eu vou trazer pra vocês o primeiro conto aqui no canal. É um livro bem curtinho e que tem toda uma pegada especial para o Natal, então fique comigo que vocês vão gostar. Sempre lembrando todos vocês de se inscreverem aqui no canal e também de deixar aquele like para que eu saiba se vocês estão gostando das resenhas e tudo mais. Mas vamos ao que interessa, que é para falar sobre o livro em questão. E eu já adianto para vocês que ele está disponível no Kindle Limit, então para quem tem assinatura é super fácil de estar lendo sem pagar nada, né? Já tem assinatura, paga assinatura, então o livro é gratuito. Então vamos lá. O livro em questão é o Luzes de Emergência, da Júlia Pedrosa, uma autora nacional, então esse é outro ponto positivo pra gente destacar aqui, já que livros nacionais contemporâneos é bem pouco comentado na atualidade, né? Então, geralmente o pessoal, quando fala de literatura brasileira, vai lá pra Machado de Assis, Jorge Amado. Então vamos trazer aqui uma leitura contemporânea nacional, tá? E ele é super curtinho, gente. Ele é um livro de 75 páginas, então a leitura vai voar, literalmente, até porque a escrita da autora é super bem fluida e fácil de ler, tá? Ela, pra quem não sabe, esse livro aqui, né, já de antemão, eu vou falar, ele traz um acidente aéreo, né? A história se desenrola a partir de um acidente aéreo. E a autora, ela é especialista nisso, ela tem formação nessa área. Eu não vou saber exatamente qual é a formação dela, mas ela tem formação nessa área, então ela traz alguns detalhes bem verídicos, porque ela tem de fato conhecimento nisso, né? Então é bem interessante. Mas vamos à história em questão. O livro, ele vai tratar a história da personagem principal, que é a Helena Garbácio, que é uma aeromoça, já de um cargo um pouco elevado, ela era moça-chefe e tudo mais, e ela inicialmente não estava escalada para um voo que cairia na noite de Natal, né, de 24 para 25. Ela não estava escalada, só que uma amiga dela, que dividia apartamento com ela, como tem um namorado novo, pede para que ela faça essa troca com ela, se ela se incomodaria de cobrir ela no Natal, e enfim, fazer uma troca ali de turno com ela. E ela, como ela mora longe da família, não tem namorado, enfim, não tem nenhum impedimento, ela concorda com a amiga e fala, não, tudo bem, eu aceito trocar com você e tudo mais, e ela está nesse voo em questão. E aí esse voo, ele estaria, né, se deslocando lá dos Estados Unidos para a Europa, então nesse trajeto ele sobrevoa o Polo Norte, né? E aí é nesse trajeto, quando eles estão justamente ali sobrevoando o Polo Norte, que acontece um problema no avião e o avião cai. E aí ele cai no Polo Norte, né? A queda de um avião já por si só, ela já é um baita de um problema, né? Agora imagina com o adicional de você cair no Polo Norte, que é um local totalmente inóspito e de difícil sobrevivência até para quem é preparado, imagina para quem não é, que são os casos dos passageiros, né? E bom, após essa queda, a Helena se vê ali como responsável por liderar toda a tripulação sobrevivente, assim como os passageiros, para sobreviverem até que o resgate chegue ao local. E aí a história, gente, vai se resumir em cima disso. Só que daí tem um problema, um detalhe. Em meio a todas essas situações que eles já estão enfrentando, que é a queda do avião, no Polo Norte, enfim, o frio absurdo, difícil sobrevivência, não bastasse tudo isso, alguns passageiros que inicialmente estavam vivos, apesar de feridos, começam a aparecer mortos. Ou seja, há um assassino por trás da história também. Já não bastasse tudo isso, ainda surge alguém ali matando as pessoas. E matando assim numa pegada bem serial killer. Todas as mortes são da mesma forma que ocorrem. Então esse é uma pitadinha adicional ao conto. E o livro, ele é descrito no próprio site da Amazon como um conto de terror com uma pegada de horror. Então, ou seja, ele traz algumas descrições ali que as pessoas podem ler e falar, credo, tipo, que nojinho, enfim. Ou ficar meio, nossa, que detalhamento verídico da situação. Então, assim, ele vai trazer também essa parcela que ele puxa pra essa pegada de terror, só que um terror voltado pra horror, que são essas imagens impactantes e tudo mais. Eu, sinceramente, aí agora, né, já dei aquele por cima da história, agora falando um pouquinho do que eu achei da leitura. Eu, particularmente, não tive medo em nenhum momento. Eu esperava mais, tá? Porque várias pessoas que leram o livro falaram que ficaram com medo real de ler, que começaram a não ler o livro à noite, antes de dormir. Então eu falei, nossa, deve ser um conto legal, né? Tipo, uma pegada bem de terror mesmo, e com Natal no meio, deve ser legal. Enfim, eu fui super empolgada pra ler com base nessa premissa, e eu me decepcionei um pouco, porque em nenhum momento eu senti de fato medo. E
E o livro, eu não vou entrar muito em detalhes, porque é muito curto, se a gente fala alguma coisinha ou outra, já, né, acabar dando spoiler sem querer. Mas ele, em certos momentos, me lembrou muito o Alienista, de Machado de Assis. Depois que vocês lerem, vocês vão poder dizer por quê, né? Vocês vão entender o porquê ele tá falando isso, mas ele me lembrou muito essa pegada. Então, assim, como eu li o Alienista, naquele tom que o Machado de Assis traz, né? De ironia, de deboche sobre a situação, eu acabava lendo, às vezes, as situações que aconteciam aqui nessa mesma pegada. Eu li, assim, num tom de, meu Deus, eu não creio que isso tá acontecendo. E, tipo assim, dava risada da situação, eu falava, cara... E aí, assim, é criado todo um mistério em volta do livro que você fica super curioso pra você saber o desfecho. Então isso faz com que você leia o livro muito rápido, mas ao mesmo tempo, na hora que tem o desfecho, você fala, não acredito que é isso. Não acredito que acabou dessa forma. Você fica meio perplexo, assim, porque o final é tipo... do nada. Então, é um final em aberto, né? Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é super curtinho, porque o livro é super curto, é um livro de conto, né? Mas eu indico pra vocês, porque ele tem essa pegada natalina, ele tem, sim, uma leitura que vai te prender, você vai ler o livro muito rápido, e ele traz um mistériozinho que você fica curioso, então ele tem aquela pegada meio Agatha Christie, junto com o Natal no meio. Então, assim, é uma leitura que vale a pena pra essa época do ano, super indico. E é isso, depois vocês comentam o que vocês acharam, se vocês sentiram o medo que eu não senti, e se vocês também acham que ela tem uma similaridade ali com a escrita do Machado de Assis em O Alienista. Não a escrita em si, né, mas a história, assim, alguns pontos lembram bem, tá bom? Por hoje é isso, vamos ficando por aqui, e espero comentários de vocês se vocês também já leram e gostaram desse livro. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.